Continuando aqui, gente, a nossa maratona solidária. Aproveite para fazer a doação, R$ 1, R$ 2, qualquer valor. Professor, eu sou rico, eu vou doar 50, não tem problema. Professor, eu sou liso, eu vou doar R$ 1, não tem problema também. Beleza? Então, gente, vamos lá, vamos continuar. 21. Tendo como referência a Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, assinale a opção correta. Letra A. Após a aprovação dessa convenção, uma das primeiras providências do âmbito da Organização das Nações Unidas foi a criação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiado. Certo ou errado? Errado, tá, gente? O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, ele é de 1950. Ele foi anterior à convenção. Ok? Então vamos lá. B. Além de considerar a perseguição por motivo de religião como um dos requisitos para o status de refugiado, essa convenção assegura ao refugiado por perseguição religiosa no país onde se encontra a liberdade de praticar sua religião e de instruir religiosamente os seus filhos. E aí, filho de Deus? Gente, não esquece, refugiado é aquele que vai ter direito, né, se ele sofre perseguição religiosa, por raça, por nacionalidade, por opinião política ou por grupo social. Aí ele se enquadra no Estatuto do Refugiado. Anotou aí? Perseguição religiosa, raça, nacionalidade, opinião política e grupo social. Então aqui na alternativa B, ele fala da perseguição religiosa, certo? Tá? E no país que essa pessoa for se refugiar, ela vai poder proferir a sua fé e ensinar para seus filhos a sua prática religiosa. Beleza? A C, ela está incorreta por quê? Vamos ver? Refugiado é a pessoa que temendo ser perseguida por motivos ambientais, raça, de religião, de nacionalidade, opiniões políticas. Raça, ok. Religião, ok. Nacionalidade, ok. Opinião política, ok. Tá faltando grupo social. Aqui eles colocaram motivos ambientais. Está incorreto. Ok? Seguindo. 22. Maria, ativista dos direitos humanos no âmbito do município Beta, realizou aprofundado estudo a respeito da natureza dos direitos reconhecidos pela Declaração dos Direitos Humanos. Então, aqui a ativista Maria, ela estudou a DUDH, a modo a melhor subsidiar a sua atuação junto aos poderes constituídos. Ao final de suas reflexões, Maria concluiu corretamente que os direitos reconhecidos por essa referida declaração, e aí, gente, são direitos de defesa ou são direitos prestacionais? Qual é o mais intenso na DUDH? Não te esquece, gente, direito de defesa, direito de liberdade, direito de lutar contra o Estado. O Estado deve se abdicar perante esses direitos. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade sexual e por aí vai. Ok? E direitos prestacionais. O direito prestacional é aquele que o Estado ele tem que fornecer, tá? Ele tem que prestar. Como? Ele tem que fornecer transporte, ele tem que oferecer emprego, ele tem que oferecer habitação.
Então, na DUDH, gente, estão presentes tanto o direito de defesa como o direito prestacional. Beleza? E qual é prevalente? O direito de defesa, tá? Então, você observa que são primordialmente direitos de defesa, obstando o avanço do poder público sobre a esfera jurisdicional. O Estado tem que se abster, né? Embora também sejam reconhecidos direitos prestacionais. Os direitos prestacionais, gente, eles já vão aparecer nos tratados internacionais. Aí, lembrando, é apenas declaração, ok? Então, a B aqui, são primordialmente prestacionais? Não, são primordialmente de defesa. São apenas prestacionais? Não. São apenas de defesa? Não, são os dois. Mas o que prevalece é o direito de defesa, ok? Fácil essa questão. 23. Pode-se afirmar que o órgão colegiado de composição paritária que tem por finalidade a promoção e a defesa dos direitos humanos no Brasil, risca lá a tua prova, através de ações preventivas, protetivas, reparadoras e sancionadoras das condutas e situações de ameaça à violação desses direitos previstos na Constituição Federal. Então, ele fala na Constituição Federal, os direitos fundamentais, em tratados e atos internacionais ratificados pelo Brasil. Que órgão é esse? A Unesco, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Tribunal Penal Internacional, eita pô, a Comissão Africana, sangue de Jesus. Muito fácil essa questão. Logicamente, Conselho Nacional de Direitos Humanos. Quando ele fala aqui no comando da questão de órgão colegiado e ele fala no Brasil, então aqui já fica a dica, né? Aqui é um órgão da ONU, a letra A, o Tribunal Penal Internacional em Haia, beleza? Internacional. Aqui na África e aqui também internacional. Ele está falando a nível de Brasil, beleza? Vamos lá, 24. Acerca da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Assinale a alternativa correta. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos sobre os Direitos Econômicos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos surgiram no ambiente de proteção regional? Não, gente. Esses dois pactos, ele é de proteção internacional, uma vez que ele foi criado pela ONU na década de 60. Então, aqui está errado. O dever ou obrigação dos Estados-partes na realização progressiva dos direitos humanos foi consagrado expressamente no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos e Sociais e Culturais? Certo, tá? Professor, por que está certo? Porque está certinho lá, gente, na introdução desse pacto. Progressiva. O que é progressivo? O país ele assinou o pacto, vários países assinaram o pacto e começaram um processo de preparação para obedecerem esse tratado internacional dentro do seu território. Então, o pacto é em 66 e aí vai passando. 67, 69, 70. Lá em 1980, por exemplo, o pacto ele é ratificado. Ele começa a valer. Por quê? Porque o país foi preparado. Houve essa evolução progressiva das leis e internamente, né, das autarquias, dos órgãos governamentais foram preparados para obedecer e colocar esse pacto na prática.
Então, é isso. Letra B de bola. O Comitê de Direitos Humanos da ONU foi criado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos? Não, gente. Né? O comitê ele é anterior à Declaração dos Direitos Humanos. É lá com o surgimento da ONU em 1945. ONU 45, DUDH 48. Ok? Não esqueçam disso. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência tem como princípios, tá? Presta atenção no comando. Então, você lê o preâmbulo desse tratado internacional, você vai ver lá os princípios. Tá? É só tu jogar no Google aí que você vai ver lá os princípios. Letra A equidade ou a equidade entre homens e mulheres nas oportunidades? Não, gente, essa questão de gênero não aparece aqui no Tratado sobre Deficiência. A não discriminação? Ok. A integração na sociedade? Não. Isso não está descrito no Pacto Internacional, beleza? Não tem lá a utilização dessa palavra integração como princípio, tá? Como princípio. O que tem nessa convenção internacional é a letra D, tá? Por favor, gente, a C aqui, olha. A aceitação da diferença e a integração de pessoas com deficiência como parte, aceitação da diferença e a integração de pessoas, como eu falei, a palavra integração não está no princípio. O que está lá no princípio? Promover a dignidade, promover a autonomia. O deficiente, ele tendo autonomia, ele automaticamente ele vai se integrar à sociedade. A sociedade não tem que carregar o deficiente no colo, não tem que fazer favor por deficiente, tem que apenas promover a autonomia, como, por exemplo, o direito de ir e vir, né? Em várias e várias cidades, você observa que, por exemplo, o cadeirante ele não tem muita mobilidade, né? Ele depende dos ônibus. Muitas das vezes esses ônibus estão altamente despreparados, tudo caindo aos pedaços. Então isso acaba sendo uma grande problemática. Belezinha? Podemos seguir? Vamos lá. 26. Decreto. Só um instantinho, gente. Estou respondendo um aluno aqui, um negócio urgente. Esse negócio de revisão final, os alunos, todo mundo ficam doidos, e deixam tudo para a última hora, gente. Não deixa nada para a última hora. O brasileiro adora deixar para a última hora. Né? Seguindo. Me perdi aqui. Questão 26. 26. Decreto número 9.000 e pouco, de 8 de outubro de 2018, promulga um tratado para facilitar o acesso às obras publicadas de pessoas cegas com deficiência visual ou com outras dificuldades para ter acesso ao texto impresso. Tudo isso aqui, gente, é um nome bem grande, né? Tudo isso aqui é um nome de um tratado, tá, gente? Existe o Tratado das Pessoas com Deficiência e existe outro tratado para as pessoas com deficiências visuais, tá? Visual. Firmado em 25 de julho de 2013, considerado que o Congresso Nacional aprovou o tratado por meio do decreto legislativo em 2015. Né? Observa aqui, olha como demora, gente, para ser ratificado um tratado. 2015, decreto legislativo. Ele foi celebrado em 2013 e ele foi ratificado pelo presidente Michel Temer
em 2018, seguindo qual rito? Né? O 223, parágrafo 3º. Presta atenção. Parágrafo 3º, artigo 5. Não te esquece, eu vou te ensinar um macete aqui, tá, gente? O parágrafo 2º, ele diz que é uma parada, né? É um status. E o parágrafo 3º diz que é outro. Para você memorizar, gente, inverte esse 2. Como é que ele fica? Ele fica mais ou menos assim, não é isso? Inverte esse 3, ele fica mais ou menos assim. Então, aqui, supralegal, correto? E aqui, o tratado com status de emenda constitucional. Beleza? Pegou o macete? Inverte o segundo parágrafo, supralegal, inverte aqui o terceiro parágrafo, aparece um ezinho, tá? E aí ele quer saber o apelido do tratado, né? O nome do tratado, como ele ficou conhecido. Aqui a letra A, Tratado de Marrakech. Beleza? Tratado de Roma, né? Estatuto de Roma está associado com o TPI, Nova York com o deficiente, AIA, tá? Tribunal Penal Internacional. 27. Deus do céu, os alunos estão para me deixar doido aqui. Estão para deixar doido aqui. Vamos lá, vamos seguindo. Questão 27, filho de Deus. Vamos lá, vamos tentar conseguir a aprovação de vocês. Todo mundo com o Ray-Ban boçal na viatura, uma .40 e o cartão do Banpará pendurado no pescoço. É o que eu chamo de kit boçal. Não vai ser muito boçal não, tá, gente? Só um pouquinho, faz parte. O decreto número 65.000 e tal, de 69, promulga a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. A respeito do mencionado decreto, assinale a alternativa correta. Será estabelecido um comitê para a eliminação de discriminação racial, composto de 3 peritos. Não, são 18. B. Os membros do comitê para a eliminação da discriminação racial serão eleitos em escrutínio público em uma lista de candidatos designados pelos estados partes. Escrutínio, gente, é sistema de votação. Não é público, é secreto, ok? É secreto. Presta atenção aqui. Aqui a alternativa correta vai ser letra C. A Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial não se aplicará. Não se aplicará, gente, em países que promovam distinções, exclusões, restrições e preferências. Não esqueçam, tá, gente? Isso aqui caracteriza o quê? Discriminação. Então, são tipos de discriminação. Essa aqui é bem interessante. Por exemplo, você vai contratar um gerente para sua empresa, uma grande empresa, uma multinacional. Você quer que ele seja PhD em administração, experiência em 5 anos no mercado internacional, que fale 3 línguas. Provavelmente você terá lá no seu processo seletivo da sua empresa somente pessoas brancas. Então, sem querer, você acaba sendo racista. Interessante isso, né, gente? 28, presta atenção no domínio aí dos conceitos. Seja de natureza civil, política, econômica, social, cultural, eles são todos inerentes à dignidade de toda pessoa humana. Consequentemente, todos eles têm o mesmo valor como direitos. Não existe direito menor. Não há hierarquia de direitos humanos. Não existe direito, gente, mais importante e menos importante.
todos são importantes. Beleza? A descrição apresentada se refere a um dos princípios dos direitos humanos. Preste atenção, cabeça de boi, ele está falando de princípios. Ele não está falando de características, tá? Aqui, olha, é característica. Beleza? Aqui é característica. Então, o princípio aqui, letra D. Os direitos humanos não podem ser divididos. Olha, eu vou te dar o direito à educação, mas eu não vou te dar o direito religioso, a liberdade religiosa. Olha só, eu vou te dar o direito a transporte, mas eu não vou te dar, eu, prefeito, governador, direito à habitação. Não existe isso, tá? É impossível, é ilegal dividir os direitos humanos. Impossível não, até que é possível, né? Muitos estados não obedecem. O presidente da República, decreto 10.000 e pouco, no uso das suas atribuições, lhe confere o artigo 84, capítulo 4 da Constituição, considerando que a República Federativa do Brasil firmou a Convenção Interamericana contra o Racismo e Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. Essa convenção, gente, ela é apelidada de Convenção da Guatemala. Convenção Interamericana. Ela não é para todo o planeta, somente para a América. Fala sobre o quê? Discriminação racial, beleza? Considerando que o Congresso Nacional aprovou a convenção por meio do decreto legislativo tal de 2021, conforme o procedimento aqui, olha, vai virar o 3, vai ficar mais ou menos aqui, o quê? Status de emenda constitucional. O decreto mencionado foi assinado por qual presidente? Jair Messias Bolsonaro, em janeiro de 2022. Ok? Aqui era só para saber o presidente, mas não te esquece aqui, ó, Convenção da Guatemala Americana, status de emenda constitucional. A tua prova pode te cobrar isso. O pessoal da Bahia, o pessoal de Pernambuco, né, o Instituto AOCP, a Sebrasp, no Pará, tanto faz, ok? 30, caramba, 30 tem um texto gigante. Eu não vou ler todo esse texto para vocês, senão a nossa aula vai demorar pra caramba, tá? Aqui, gente, fala de um dos casos onde o Brasil ele foi penalizado pela Corte Interamericana. Olha o primeiro parágrafo aí, olha. Márcia Barbosa, estudante negra de 20 anos de idade, residente na cidade de Cajazeiras, no interior da Paraíba, com parcas condições socioeconômicas, foi violentamente morta em 1998 por um deputado estadual da Paraíba, que chegou a ser condenado por homicídio e ocultação de cadáver, mas antes de vir a falecer. Depois de um longo processo criminal levado a cabo apenas no ano de 2007. Então o cara ele morreu e não foi punido de fato. Segundo a doutrina e jurisprudência do sistema global e regional de direitos humanos, é correto afirmar. Essa questão aí, gente, é uma questão bem difícil, tá, gente? Você tem que ter um domínio muito bacana para você arrebentar nessa questão. Nível hard. Uma postura ativa de desconstrução e superação do viés em busca por decisões que levem em conta as diferenças das desigualdades históricas podem comprometer a imparcialidade julgadora ou do julgador? Gente, preste atenção. Uma postura de um juiz que busca levar em consideração as desigualdades sociais e históricas, isso compromete a sua imparcialidade? Não, gente, não compromete, tá? Aqui está dizendo que pode comprometer, então está errado. O Comitê CEDAW, né, que é o comitê que combate a violência contra as mulheres, destacou que se deve assegurar maior credibilidade aos argumentos e depoimentos das mulheres como testemunhas, de forma a se eliminarem os estereótipos. E aí,
isso está na doutrina, na jurisprudência do sistema global, ele está falando aqui somente do CEDAW, tá? Somente aqui no Comitê Associado ao Tratado Internacional de Proteção das Mulheres. Então isso não está de forma clara lá, beleza? C. Os estereótipos distorcem a percepção e dão lugar a decisões baseadas em crenças concebidas em mitos? Não, gente, isso aqui não acontece, tá? Nas sentenças dos juízes brasileiros, baseado em mito. A alternativa correta aqui é letra D. A ideia de que há neutralidade nos julgamentos informados pela universalidade dos sujeitos é suficiente para gerar a parcialidade. O que ele quer dizer aqui, gente? Que mesmo ocorrendo esse discurso de imparcialidade, de neutralidade, sempre tem um pouquinho de parcialidade do juiz. Não deveria ter, tá? Não deveria ter. Então essa questão é uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais difícil, que fala sobre essa questão da jurisprudência, né? Um caso que inspira outro caso. Olha o que diz aqui no comando, olha. Submetido o caso ao Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direito apontou para o fato que, durante toda a investigação, o processo penal, o comportamento e a sexualidade de Maria Barbosa passaram a ser um tema especial à atenção, provocando a construção de uma imagem da vítima como geradora e merecedora do ocorrido, concluído pela necessidade de julgamento com perspectiva de gênero, como obrigação estatal de garantir o acesso à justiça. Ou seja, em vários momentos desse processo, falava que a mulher facilitou por ser mulher, usar determinadas roupas, uma série de preconceitos. E isso não deve ser levado em consideração. Beleza? Então tentou colocar a culpa na vítima. Isso é muito comum na história da humanidade, não só aqui no Brasil. Letra D. É letra D de doido, tá? Não esqueça de fazer a nossa doação, tá? Não esqueçam de comentar aí no vídeo. Qualquer pergunta, gente, pode fazer, que eu estou aqui online, eu vou responder aí pelo chat. Pode fazer a pergunta pelo chat. Vamos passar de meia-noite nessas nossas aulas aqui, mas eu estou aqui presente para tentar ajudar vocês. E vamos doar, tá, gente? O motivo é muito positivo da nossa maratona, ok? 31. O Decreto Legislativo 2008 aprova a Convenção sobre os Direitos de Pessoas com Deficiência e seu protocolo facultativo, assinado em Nova York, né? Em 30 de março de 2007, o decreto estabelece que os Estados-partes reconhecem o direito da pessoa com deficiência à educação. Para a realização desse direito, os Estados-partes assegurarão que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário, facultativo sob a alegação de deficiência. É facultativo? Não, gente. Não importa a deficiência, todos têm direito à educação. As pessoas com deficiência possam ter acesso ao ensino superior inclusivo, de qualidade e gratuito, em igualdade de condições com as demais pessoas na comunidade que vivem, tá? Preste atenção, gente. Nesse decreto, ele não coloca aqui o ensino superior inclusivo, tá? Ele dá ênfase ao ensino básico, tá? Ensino básico. C. Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas, desde que requeridas judicialmente? Não, gente. Tá? Nós podemos observar várias escolas, várias universidades que promovem o acesso, né, adaptações do seu espaço para os seus alunos deficientes, sem necessidade de ir para a justiça.
D. Medidas de apoio genéricas? Não, tem que ser efetivas. A alternativa correta, letra E. As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar a sua efetiva educação. As pessoas precisam de apoio, não precisam ser carregadas no colo. Tendo apoio, o deficiente terá sua autonomia. Tendo autonomia, o deficiente, ele irá se integrar à sociedade. Beleza? Essa é a ideia. 32. De novo, uma questão difícil, tá? 32 aqui, o bagulho é doido. A Corte Interamericana de Direitos Humanos... Ah, sim, já pulei, né? Segundo a normativa, a doutrina, a jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos relativamente à determinação das vítimas de violações dos direitos humanos e respectivas reparações. Ele está falando aqui, gente, ele está falando aqui do Pacto São José da Costa Rica, relacionado às reparações. Beleza? Aqui a função de corte e comissão. A comissão é um órgão executivo. A corte é um órgão judiciário, tá? Embora ele seja um órgão judiciário, ele tem funções contenciosas e consultivas também. O que é contencioso? É resolver os BOs entre os estados-partes, é resolver os litígios entre os estados-partes. O que é consultivo? A corte interpreta os dispositivos presentes nos tratados, a tentar solucionar essas polêmicas quanto às leis, né, que estão nos tratados, tenta interpretá-los. Beleza? A Corte Interamericana de Direitos Humanos adota uma abordagem clássica? Não. É uma abordagem flexiva sobre todas as polêmicas dos direitos humanos. B. A reparação por danos ao projeto de vida da vítima tem como fundamento o desenvolvimento espiritual da pessoa. Desenvolvimento espiritual, professor? Considerando o espírito e a finalidade suprema da existência humana e sua máxima categoria. Espírito, gente, é a essência da pessoa, tá? O ser, tá? O ser, a pessoa formada com dignidade, com respeito, se tiver todos os seus direitos humanos obedecidos e praticados. Beleza? Então, a alternativa correta é essa B. Onde você encontra essa resposta? Lá no preâmbulo da Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, da OEA. Então, ele pegou simplesmente, fez um Ctrl+C e Ctrl+V e colocou aí, ok? Declaração dos Direitos e Deveres do Homem. A letra C não pode ser porque os destinatários das reparações concedidas, cadê meu mouse? Está aqui meu mouse. Da Corte Interamericana de Direitos Humanos devem ser individualizados e nomeados, sejam vítimas diretas e indiretas ou membros de uma coletividade. Não tem aqui, gente, essa coletividade, né? Então, a reparação tem que ser para a coletividade ou, né, para um indivíduo. Não pode ser os dois. Cada caso é um caso, tá? Então, se for uma tribo indígena, a indenização vai ser para a tribo. Não vai ser para o índio X, para o indígena X e para a tribo. Beleza? É isso. 33. Da corte também, né? Fala sobre corte. No que se refere ao Sistema Regional Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta. De novo, gente, Pacto José da Costa Rica, só que de uma forma um pouco mais difícil. Beleza? Letra A. A Corte Interamericana de Direitos Humanos é um órgão judicial? Beleza, tá certo, né? Pela Convenção Americana de Direitos Humanos e compõe-se de 7 juízes, beleza.
eleito a título pessoal pelos Estados-partes em votação secreta por maioria absoluta durante a Assembleia Geral da OEA, imediatamente anterior à expiração do mandato de juiz e de saída. Isso aqui não está escrito lá na DUDH, ok? Não está escrito isso daqui. Então, automaticamente está errado. E, em razão da necessidade e observância da soberania dos Estados-membros e do fato de que a atuação da Corte Interamericana de Direitos Humanos obrigatoriamente deve ser previamente provocada, tal corte não pode emitir medidas provisórias em casos de grave urgência. Pode sim, tá, gente? Se for provocada por um grupo de pessoas ou uma ONG, por exemplo. Geralmente não acontece isso, tá? O caso ele vai para a comissão. Presta atenção o que acontece, gente. Uma denúncia de violação dos direitos humanos. Uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma ONG faz a denúncia para quem? Para a comissão. A comissão verifica se essa denúncia é procedente, tá? E daí encaminha o caso para a corte. Meu Deus do céu. Deu para entender que isso aqui é corte, né? Então é isso. Tá? Mas alguns casos de alta gravidade e urgência pode vir da pessoa para a corte, mas é muito difícil isso acontecer. Alternativa correta, letra C. A Corte Interamericana de Direitos Humanos possui, além da competência contenciosa, o que é contenciosa? Ela resolve os BOs, resolve as polêmicas, os litígios entre os Estados-partes. Competência consultiva, sim, ela é consultada para interpretar a legislação de direitos humanos contida nela mesma, né, no próprio Pacto de São José da Costa Rica, haja vista a possibilidade de ela emitir pareceres. Ela emite pareceres sobre a compatibilidade entre qualquer uma de suas leis internas e convenção ou a de tratados concernentes à proteção dos direitos humanos nos Estados americanos. Certinho. Letra C de casa. 34. No caso de Vladimir Herzog versus Brasil, o Estado brasileiro alegou na sua contestação não ter manifestado aceitação da competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos para processar e julgar violações da Convenção Interamericana para prevenir e punir a tortura. Na sentença proferida em 2018, a CIDH decidiu que tal alegação era... O governo brasileiro tentou dar uma de João sem braço aqui. Sim. Olha, eu não sei, talvez, quem sabe. Quem foi Vladimir Herzog? Foi um jornalista da TV Cultura que foi assassinado pela ditadura militar em 1975. E o Brasil investigou esse caso? Não, nem mesmo depois do fim da ditadura. Depois viram lá e tal, que ele foi morto, mas não aconteceu nada, por conta da lei da anistia. Ok? Eu não posso processar os caras, porque por conta não sei o que, não sei das quantas, PPP, papapá. E aí entrou com recurso, né? E a corte falou que esse recurso era procedente ou improcedente, gente. Esse recurso era improcedente, já que o Brasil faz parte da referida convenção e já reconheceu a competência da Corte de maneira geral. De maneira geral, não é de maneira parcial. Tá beleza? Aqui, ó, onde que está a maneira parcial? Improcedente, já que o Brasil é uma parte da referida convenção e ela prevê expressamente a competência de julgar a violação pelos Estados-partes, né? Não só pelos Estados-partes, mas por pessoas e sujeitos que fazem parte dos Estados. Beleza? Então, tá aqui. Letra D de dado. Aqui é termos, tá, gente? Aqui é termos. Improcedente, já que o Brasil manifestou a aceitação da competência. Não, no recurso, ele não aceitou.
tá? O Brasil falou que ele não tinha aceitado, mas ele já tinha aceitado lá na década de 90. Lá na década de 90, deu para entender? O Brasil já tinha aceitado a Corte Interamericana, já tinha reconhecido. Aí aqui em 2018 falou que não tinha reconhecido. Então está totalmente errado o governo brasileiro. 35. Ato que acarretando encargos ao patrimônio nacional possa resultar em revisão à Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher será submetida à aprovação? Gente, para debater estas questões de tratados internacionais, tem que passar pelas duas casas. Então, é exclusivamente dos deputados federais? Não. Conselho Nacional das Mulheres? Não. Só por um ministério? Não. Só por um presidente? Não. Qualquer revisão de tratado internacional tem que passar por todo o Congresso Nacional. Então aí é letra E. Letra E de ele e ela. Ok? Seguimos. 36. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o trabalho decente é uma condição fundamental para... Gente, eu coloco essa questão aqui, gente, para falar sobre um tratado internacional, tá? Qual é o tratado internacional? De trabalhadores, migrantes e sua família. É um dos poucos tratados internacionais de direitos humanos, né, que o Brasil ainda não ratificou. Se não me falha a memória, é o único. Tá? Tratado Internacional do Trabalhador Migrante e sua família. Por que o Brasil está demorando para ratificar esse tratado? Porque durante muito tempo o Brasil alegou que não era necessário. Por quê? Porque o Brasil já ratificou aqui as leis contidas na OIT, na Organização Internacional do Trabalho. Então ficava repetitivo, tá? Seriam leis repetitivas no Brasil. E aí ficou muito tempo parado. Em 2023, 2022, ele caminhou, tá? Ele tá sendo transitado lá pelo Congresso, está em andamento. Quem sabe lá para 2025, 2030, esse tratado pode ser ratificado no Brasil, tá? Mas até 2023, não. Beleza? Então, gente, para quê? Para que serve um trabalho decente? Para a superação da pobreza? Sim. Para a redução das desigualdades sociais? Sim. Para a garantia da governabilidade democrática? Também. Tá? Se um país tem todo mundo trabalhando, feliz, ganhando dinheiro, isso facilita a consolidação do sistema liberal e democrático. Tá? Desenvolvimento sustentável? Sim. Se você tem um ótimo trabalho, se você tem um trabalho decente, você vai pensar ainda mais em proteção do meio ambiente. Então, aqui, alternativa correta, letra E. Ok? 37. De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e gozar de asilo em outros países. Direito de asilo, segundo a DUDH. Beleza? E aí, gente? Qualquer pessoa, por qualquer motivo, pode pedir asilo? É assim? Ah, eu matei e roubei, eu vou para outro país. Não, né, gente? Não, claro que não. Só se você estiver sofrendo perseguição religiosa, se você estiver sendo ameaçado de morte, existem critérios. Então aqui, alternativa letra
A, né? Então aqui está dizendo, olha, salvo, né? Salvo em caso, não pode pedir asilo quem comete crimes comuns. 38, 38, 38. Estamos acabando. Não esqueça de fazer a doação de vocês. Quem estiver fazendo a maratona e não fez a doação, quem estiver ouvindo, lendo essa maratona e não fizer a doação de R$1, não vai passar na prova do seu concurso. Isso é praga de professor. Credo, professor. Tô brincando, gente. Vamos lá. Brincadeira, Brix. Essa madrugada linda e maravilhosa. Qualquer dúvida, coloque aí, tá, gente? 38, no que se refere ao caso da usina hidrelétrica de Belo Monte, as medidas cautelares que foram concedidas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos é que permanecer em vigor após a revisão inclui. Então, como todos vocês sabem, foi uma grande polêmica, né, para a construção de Belo Monte. Demorou décadas e décadas. Em vários momentos houve vários processos contra a construção, mas nós sabemos que hoje a construção aconteceu, beleza? A hidrelétrica está funcionando, meia boca, mas está funcionando, né? Essa hidrelétrica que trouxe menos impactos socioambientais do que a hidrelétrica de Tucuruí, mas trouxe, tá, gente? Para os quilombolas, para vários municípios, para Altamira, principalmente, para os indígenas ali da Volta Grande, do Xingu e etc. Suspensão imediata do processo de licenciamento. Ocorreu essa suspensão imediata? Não. B. Adoção de medidas para proteger a vida e a integridade pessoal dos membros dos povos indígenas em isolamento voluntário na bacia do Xingu? Certo. Né? Então, a Norte Energia e o governo federal, nesse período de construção, deveriam adotar medidas para proteger os povos indígenas que vivem isolados ali naquela região. Né? Tomaram algumas medidas? Sim, algumas sim, não todas, tá, gente? Por favor. C. Garantia prévia da realização do processo de consulta, para que a consulta seja informativa e que as comunidades indígenas beneficiárias tenham acesso a um estudo de impacto ambiental, social e ambiental do projeto em um formato acessível, incluindo a tradução para os idiomas indígenas respectivos. Então, isso aconteceu como medida cautelar? Não, tá, gente? Realização do processo de consulta em cumprimento das obrigações internacionais impostas ao Brasil? Também não. Houve consulta, mas não por conta dessas obrigações internacionais. 39. Integra o sistema de monitoramento dos direitos humanos das Nações Unidas. Presta atenção, gente, das Nações Unidas. Ele não está falando da Europa, ele não está falando da África, ele não está falando do Brasil, ele está falando da ONU. Comitê de Direitos Humanos? Sim. Comitê contra a Tortura? Sim. Comissão de Direitos Humanos? Não. Isso é do governo brasileiro. Subcomitê contra a Tortura? Sim. E aí, filho de Deus? 1, 2, 4. Conselho de Direitos Humanos? Sim. Alternativa correta: 1, 2, 4 e 5, né? Alternativa letra C. Letra C de cerveja. Quando passar todos esses concursos, vou tomar umas cervejas que eu estou precisando relaxar também. E vocês também, quando vocês passarem, vocês me convidem, tá? Professor, eu moro em Jaboatão dos Guararapes. Venha aqui tomar uma cerveja. Eu pego o avião e vou. Pô. Se tu pagar a cerveja de graça, eu vou. Professor, eu moro aqui
Em Porto Seguro, na Bahia. Ô, terra legal. Eu não conheço Porto Seguro, conheço Salvador. Venha tomar uma cerveja, tô indo. Professor, eu moro em Castanhal, passei em primeiro lugar no concurso da PM do Pará. Lá vai eu beber de graça. 40. Acerca do conceito de violência contra a mulher previsto na Convenção de Belém do Pará. Olha só, gente, Convenção de Belém do Pará. Convenção Americana em Defesa dos Direitos das Mulheres. Aconteceu em Belém do Pará em 1994. Ok? A violência contra a mulher não abrange a violência física? Ixi, tá errado, né? Claro que abrange. A violência da mulher abrange qualquer relação interpessoal, desde que o agressor compartilhe e tenha compartilhado a residência? Isso é um critério? Claro que não. A violência contra a mulher abrange toda a violência perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes em qualquer local, né? Em qualquer situação que ela ocorra, certo. Né? Claro que está certo. Beleza? A violência contra a mulher não abrange crimes que prevejam violência como elementar? Errado. Desde que ausente a violência física não configura violência contra a mulher, o assédio sexual, também está tudo errado. Beleza? Finalizamos a nossa maratona de exercício solidário. Faça a sua doação. Vou juntar todo esse dinheirinho aqui que nós unimos, né? Vou dar uma grana também, tá, gente? Para a gente comprar o maior número de cestas básicas possíveis. Beleza? Então é isso, gente. Forte abraço. Encerramos por aqui, mas, né, como sempre tem dúvidas, eu vou deixar aqui o vídeo em silêncio, mas você pode mandar a sua pergunta, a sua consideração aí no chat, que eu vou tentar responder o maior número possível, né? Já é tarde da noite, eu sei que vocês estão cansados, o professor também está cansado. O professor está dando aula direto nos cursinhos aqui para concurso da PM. Mas é isso, gente, o cansaço faz parte. Vou dar aí 10 minutinhos para depois eu encerrar o vídeo de vez, ok? Podem fazer suas perguntas.
Beleza, galera? Vamos ficar por aqui. Já tem 1 hora de vídeo. Então, galera, forte abraço para vocês. Tenham calma na hora da prova de vocês, tá, gente? Muita calma nessa hora. Tenham fé. Tenho certeza que todos vocês estudaram muito, 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 muito. Então, a palavra agora é ter calma. Preste atenção no relógio. Cuidado na hora de passar o gabarito. Isso são coisas elementares para você ter sucesso na sua prova. Não vacila, não vacila. Chega 1 hora antes, beleza? Dá uma lidazinha antes da prova, de leve, tranquilo. Eu coloquei alguns tratados internacionais aí no Drive para vocês. Tá? Dá uma lida no PNDH. PNDH 3, 2, geralmente aparece em prova também. Muito cuidado com isso, beleza? Não se esqueçam de comentar no vídeo, deixe seu like, ainda dá tempo de você passar para os seus colegas esse vídeo, tá? E você pode continuar a fazer a doação, tá, gente? Até mesmo depois do vídeo. Eu vou tentar dar as cestas básicas no dia de Natal, tá? E no dia 26 eu venho prestar conta aqui sobre o que foi que nós conseguimos arrecadar no total. Beleza, anjinhos? Espero que vocês realizem o sonho de vocês. Muito sucesso. Que sejam ótimos policiais militares em qualquer estado que você passe aí. E não esqueçam, gente, que vocês estão para servir a sociedade. Sempre trate qualquer cidadão com muito respeito e com muita dignidade. Foi isso que nós aprendemos aqui nos Direitos Humanos. Beleza, galera? Aqui é o professor Rogério Silva, do canal História para Todos. Fui!